Então vou terminar o capítulo 1 hoje e tentar refletir com vocês o que acontecia naquela época, qual era o momento, né? O povo de Israel tinha muita gente, né, idólatra, né, que não olhava para Deus. Então Deus estava permitindo alguns momentos em que os hebreus, né, os judeus daquela época, eles fossem, vamos dizer assim, oprimidos por outras nações, para eles aprenderem, porque é assim que a gente faz. Quando a gente é pai, a gente quer que os filhos nos olhem e vejam qual a condição. Ah, mas esse Deus aí, ele deixa os outros oprimir a gente? Poxa, que Deus malvado. Olha, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão, você preste atenção. Como é que você faz com seus filhos se você quer que ele ande no caminho correto? Né? Ele está fazendo uma besteira grande, digamos assim. Você vai dar presentes para ele? Você vai dar alguma coisa? Vou dar, se ele for de maior, vou dar um carro para ele porque ele fez o mal. Não, você vai deixar, por um momento, pelo menos, eu conheci uma pessoa que deixou o filho passar por uns apertos depois que ele fez o que não devia. Depois falou, agora tu aprendeste o que é fazer o que você fez? Aí sim ele livrou e reencaminhou. Mostrou o caminho. Então, algumas vezes, Deus permite que soframos alguns percalços na nossa vida, né? Para que nós possamos estar sempre mirando o que é bom, para que nós saiamos do nosso caminho mal. Quero dizer para você que naquela época, né? Aqui eu estou falando de Zacarias capítulo 1, versículo 18, a continuidade, a segunda visão de Zacarias. Nós já tínhamos falado sobre a primeira parte. Se você for ainda no canal lá, o Unicristo, né, o Marcelo Parrelha, lá tem a primeira parte, né, que é a primeira visão. Aqui nós vamos falar uma pequena parte sobre a segunda visão, tá certo? Quero atentar vocês que quando nós falarmos aqui em poderes, né, na verdade, algumas traduções refere-se a poder, rei, reinos, etc., como chifres. E aí os chifres, ou cornos, né? Cornos também, né? E aí quer dizer chifres, tá certo? Então vamos lá. Vou ler aqui no capítulo 1 de Zacarias, versículo 18. Vamos lá. A segunda visão, os 4 cornos e os 4 ferreiros. Então são os 4 chifres e os 4 ferreiros. Está falando aqui, né? E levantei os meus olhos, e olhei e vi 4 cornos. E eu disse ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me disse, estes são os poderes que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que é isso aqui, gente? Tá? Esses são os 4 poderes. Os 4 chifres são os 4 poderes, né, que está falando aqui, que dispersaram o povo. Da onde que eles dispersaram? De Judá, né? Então eles dispersaram de Israel, de Judá, Israel e Jerusalém. Eles dispersaram, dividiram, foram para outros lugares. Dispersar é espalhar, né? Não permitiu que ficasse ali num lugar abençoado. Foram dispersados, foram para outros lugares que não deviam, né? E porque estavam fazendo coisas que não deviam. Então Deus permitiu isso. E isso você vai ver, sabe aonde? Olha só, deixa eu antes falar aqui do significado dos chifres e tal. Eu já falei para vocês o que é, tá certo? Agora, vamos falar sobre os poderes. Com relação aos 4 chifres, vamos falar dos assírios, que foi 722 anos antes de Cristo. Os assírios também dispersaram o povo, né? Aí você vai lá, os babilônios, foi 586 anos antes de Cristo. Esses são o terceiro, são os persas, né? E os quartos são os gregos, que dispersaram. Quem que eles dispensaram? De novo, vou falar quem eles dispensaram. Judá, Israel, Jerusalém, tá?
Então presta atenção, você vê, de tempos em tempos, o povo de Deus caía no mesmo erro, né? E não louvar a Deus, e não se dirigia a Deus, não olhava para Deus. Na época em que Zacarias, na primeira parte, na primeira visão que a gente estava falando, eu falei para vocês que Zacarias estava falando em o que o povo precisava olhar para Deus. Muitas vezes, hoje em dia, você vê também isso. As pessoas preferem olhar para outros ídolos, tipo Madonna, né? E assim vai, né? Enfim, vários desses cantores aí de rock, de coisas que não tem nada de falar de Deus, né? Eles são muito pelo contrário, falam mais do inimigo, se portam mais como amigos do inimigo do que de Deus. E as pessoas estão idolatrando. Se eu pudesse ficar... E se você vai falar de Deus, eu vou ser escravo de igreja. Preste atenção, aqui na Unicristo, né? A gente fala sobre Jesus, sobre Deus que veio aqui nos entregar a sua vida por nós, para que nós tivéssemos um meio de salvação, tá certo? Então preste atenção nisso, você tem que olhar a Deus, tem que olhar Jesus e aceitar Jesus no seu coração, para ter um dia você não vai virar semente, você não vai ficar para sempre aqui, um dia você vai embora. E para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Para que lugar você está pretendendo ir? Olha, a Bíblia é bem clara. Ela é bem clara, né? Não é de Deus, não é de Deus. Não existe aquele meio termo, aquele eu vou aqui, hora tendo um, hora tendo outro. E quando chegar lá pertinho de eu fechar o olho, eu falo, tudo bem aí, Jesus? Tudo bem? Jesus falando, tá tudo bem não. Olha o que você fez, meu amigo, minha amiga, né? Então aqui, vamos lá, para você ter só uma prova desse negócio aí. Vamos lá agora. No versículo 19, ele está falando para quem, né? E o Senhor mostrou os 4 ferreiros. Vamos lá. Antes dele falar dos 4 ferreiros, está aqui, ó, em Esdras 4 versículo 1. Só para confirmar aqui o que eu estou falando para você, tá certo? Só para confirmar. Em versículo 4, versículo 3, está assim, ó. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Preste atenção. Não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus. Que isso, gente? É como se eu estivesse falando aqui. Nós estamos num espaço físico aqui pequeno, mas é como se nós fôssemos, nós não estamos aqui para ter um lugar onde nós possamos nos juntar e elevar louvores a Deus. Tá bom isso para você? Hein? Não é bom, não é conveniente. Porque a Pérsia, lembra da Pérsia aqui? Dos persas, né? Dos persas e tal, né? Dos persas, dos assírios, dos babilônios. Tá vendo como é que a gente vai descobrindo? A Bíblia, ela é interessante, ela vai... Tudo que se fala na Bíblia lá na frente, lá atrás, é uma coisa relacionada com outra. Vamos aqui no versículo 7 do capítulo 4 de Esdras. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate e Tabeel, e os outros da sua companhia, a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e língua siríaca. Essa era a língua do povo de Deus? Não era a língua do povo de Deus, tá certo? Tá? E por último nós vamos continuar aqui, ó, no capítulo 5, né? Versículo 3 também, ó. Naquele tempo veio a eles
Tatenai, governador da Quem do Rio, e Setarbonai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurardes este muro? Ou seja, era um povo totalmente dominado. Eles abriram mão de Deus, né? E Deus lhe permitiu tantas coisas, esqueceram que Deus abriu um mar por eles. Já imaginou isso? Deus o sustentou, né, no deserto, de alimento, de água, e cada vez piora a teimosia, né, a rebeldia. Lá, pelo menos lá no Egito, eu comia cebolas. Meu Deus do céu, olha, se eu tivesse que comer cebola todos os dias, meu amigo, minha amiga, meu Deus do céu. Você já imaginou que situação? Comer cebola todo dia? Eu acho que eu ia ficar enjoado, hein? E acredito que você também. Então você está entendendo o que é sério? Eu estou aqui falando dessa coisa, mas eu estou falando para você que é um troço seríssimo. Eles abriram mão das bênçãos de Deus, né? E começaram a adorar outros deuses, a adorar outras coisas, ou não adorar nada, a falar assim: o meu braço me basta. Não. Mas preste atenção, meu amigo, toda vez que você acorda, toda vez que você abre o seu olho, é por graça divina. E se você tem saúde, é por graça divina. Então, Deus permite que você tenha saúde para você trabalhar. Deus permite que você tenha consciência, porque tem muitos que têm saúde, mas não têm noção nem de si mesmo. Então, vocês já imaginaram isso? Então, o cara tem força no braço, mas não tem noção de si. O cara tem noção de si, mas não tem força no braço. E quem lhes permite ser sustentado? Né? Deus. Deus sustenta a sua vida. E falar na sua vida, quero lembrar de novo para você que Jesus entregou a vida dele pela sua vida, pela sua graça. Pastor Ricardo, eu não quero ser escravo novamente, eu vou falar de novo outra vez, again, para quem, né? Olha, meu Deus do céu, eu não quero ser escravo de... da onde você quer ser escravo? Então vou continuar só mais um pedacinho, que só falta isso aqui, ó. E o Senhor mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: quem são estes que estão estes fazer? E ele falou, dizendo: estes são os poderes, ou seja, os chifres, os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Novamente eu vou falar, quem são esses ferreiros? São os 4 poderes, os quatro o quê? Os 4 povos, né? Conforme eu te falei, né? Os gregos, né? Falei também dos persas, né? Falei dos assírios, né? E então, aí você fala para mim, esse daí, qual é o poder que hoje está tirando você do seu olhar de Deus? Quem é que está fazendo você olhar para outros deuses? E depois fala assim: Deus, eu não sou abençoado. Poxa, eu não acho, eu tenho tanto azar. Uma vez, às vezes isso é verdade, às vezes é mentira. Mas você já viu aquelas pessoas, e eu vou fazer uma alegoria muito que não é incomum ocorrer. Não é incomum ocorrer. Já viu aquelas pessoas que falam assim: meus amigos,
Pode me ajudar? Não é que você não tenha que estender a sua mão para aqueles que precisam de ajuda. Mas o cara começa com uma fila de problemas. Não, porque eu tive um filho que é autista, a minha mãe ficou louca, a minha mulher está com o coração precisando de um coração novo, o meu outro filho precisa do rim e o outro é sem a perna. Aí você fala assim, meu Deus, que família é essa? Que está com todos esses problemas? Não estou dizendo para você não socorrer, muito pelo contrário. Se você puder ajudar, ajude. Se inclusive for real, porque eu não estou falando de uma pessoa, não estou falando daqueles pedintes profissionais não, tá? Mas será que essa família está recorrendo a Deus, vinha falando com Deus por algum tempo? Eu vou ler uma coisa aqui no capítulo 8 de Mateus, tá certo? Que é o capítulo 8 de Mateus, de 1 a 4. Bem rápido, né? E descendo ele do monte, seguiu, ele que eu estou falando é Jesus, tá bom? E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Eu quero lhe perguntar hoje, qual é a sua lepra? Qual é a lepra que você carrega hoje? Um vício no cigarro? O vício no álcool? O vício na pornografia? O vício de farras? O vício em ter relações, né, com várias mulheres? Qual é a tua lepra? Né? A pessoa fala, como eu disse ainda há pouco, eu vou me entregar a Deus, eu vou me entregar a Jesus, ficar preso à igreja? Não. Mas você já, eu sinto muito, mas eu tenho que te dizer, você já está preso. Está preso a drogas, já está preso a álcool, a vício de pornografia, a vício de mulheres, a vício de tudo quanto é espécie de vício, porque para o que não presta existem várias ramificações. Mas eu vou te dar um ramo só. Na verdade, nem um ramo, é um tronco. Aliás, não é um tronco, é mais do que o tronco. Jesus é um caminho. Você não precisa ter várias ramificações para ocupar o espaço que você tem no coração. Esse espaço é um espaço de que só Deus ocupa. Só Jesus vai ocupar esse espaço para você, em você. Então entregue a tua vida a Jesus Cristo. Abra o seu coração. Fale, Jesus, estou aqui nesse vício. Quero me afastar desse vício, mas não consegue, porque Jesus veio aqui para livrar você deste vício. Entrega a tua vida. Comece a se aproximar daqueles, aprender e se aproximar daqueles que falam da palavra. Você que está aí no Maranhão, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, você não precisa vir aqui a Brás de Pina, né? Mas você pode também se comunicar conosco e assistir todos os nossos vídeos. O vídeo do pastor, né, do nosso apóstolo Marcelo Parrilha, tem muitos vídeos para você aprender. Aprenda, vá aprendendo, vá fazendo a leitura da palavra, vai escolhendo, vai vendo aqui, tem um negocinho chamado referências na Bíblia, que vai te dizendo, isso aqui, como é que eu vou entender? Você explica, e pede alguém para explicar quando você não entender.
Alguém que seja de Deus, que seja de Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Assim tem na palavra de Deus dizendo: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e ele assim tudo fará. Se você entregar a sua vida a ele, entregue a sua vida. Saia desse vício. Você não quer estar preso a Jesus, mas você vai estar preso, você está sendo, sabe o quê? Como aqueles que foram cativos dos persas, dos assírios. Você está preso às drogas, você está sendo tão escravo quanto eles eram naquela época. Então, eu quero lhe chamar a atenção sobre esse aspecto. Imagine você livre disso. Ninguém criticando você, nego falando, as pessoas falando: olha só como é que o Zeca mudou. O Zeca mudou para melhor. Ele agora é um trabalhador, ele é honesto, ele não precisa mais, não está indo mais naqueles lugares onde vende drogas, ele não está indo lá naqueles lugares onde tem coisa que não presta, né? Então, meus amigos, entrega a tua vida. Vai ser muito melhor. Deus vai te tirar desse momento horrível da sua vida. Agora, qual é a parte maravilhosa, além de você não ter mais esse tipo de vida e angústia na sua vida, sem que tudo que você pode fazer... Tem aqueles que não param de comer. Eles querem ocupar o espaço de Deus com comida. Arrumam tudo quanto é tipo de problema para dar saúde. O espaço só é de Jesus, amigo. O espaço só vai ser ocupado por Jesus. Então preste atenção que eu vou falar para ti, cara. Preste atenção. Jesus está aí para todos. Está aí para todos que o aceitarem. Jesus é um cavalheiro. Jesus não é igual ao inimigo dele. O inimigo dele, se você abrir uma brechinha desse tamanho assim, ó, ele vai se esgueirando até entrar e te contaminar. Porque nenhum bebezinho, né, nasce com tantos vícios, com isso, com aquilo, né? Ele não nasce assim. Quando a pessoa é uma pessoa que não faz uso de droga alguma, de nada na sua vida, um bebezinho nasce limpo. Mas quando cresce, ou é influenciado pelo papai e pela mamãe que estão já nesse mundo, né? Eu peço a você, entrega a sua vida a Deus, chame Jesus na sua vida, procure uma pessoa que esteja perto de você e que peça para ela falar de Jesus para você. Vá no canal Marcelo Parreira. Lá tem vários vídeos. Se quiser tirar alguma dúvida, tá lá um meio de você tirar suas dúvidas. Faça um comentário. Pastor Marcelo, eu não sei isso, eu não entendi isso. Ele vai lhe responder. Tá certo? Se for aqui de perto, ele vai lhe chamar para você vir aqui e aprender. Faça isso, meu amigo. E aceite Jesus, porque Jesus é um cavalheiro. Ele só entra na sua casa, ele só entra no seu coração, se você abrir as portas. Tá bom? Foi uma grande alegria falar de Jesus para você. Reflita no que eu falei, vá naqueles capítulos que eu comentei, e se quiser fazer mais um estudo aprofundado sobre isso, pode comunicar ao pastor Marcelo Parreira, que nós vamos responder a você. Agora